Nós estamos na nossa 6ª aula prática da disciplina de Ateliê de Projetos de Arquitetura. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouco com a representação gráfica do projeto. Então, você está desenvolvendo o projeto do Centro Cultural. É importante que, nessa etapa, seja feita a representação do projeto, desde uma forma inicial, já mostrando qual que é o partido arquitetônico, que nós já falamos em outras aulas práticas. Então, o conceito do projeto ele já foi definido, o partido, você já tem uma ideia da definição, mas agora que você já fez a análise do terreno, já entendeu melhor o contexto, todos os levantamentos e já tem muito mais informações sobre o projeto, agora é hora de transformar ele, materializar ele. Então, definir a volumetria, definir a divisão dos espaços, qual a proximidade desses espaços. Todas as aulas que nós fizemos até o momento, com aqueles exercícios de fluxograma, setorização, pré-dimensionamento, enfim, todas essas etapas elas vão ser sintetizadas agora na representação da planta baixa, dos cortes, elevações do projeto, que é a forma de comunicar a sua ideia de projeto, a sua solução projetual do Centro Cultural para as outras pessoas, para os leitores. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar especificamente com planta baixa, planta de implantação e planta de cobertura. Mas a aula ela tem como objetivo gerar subsídios para que você possa desenvolver essas peças gráficas do seu projeto. Para isso, nós vamos contar com um estudo de caso de um centro cultural e algumas informações que são relevantes, que são importantes, normativas, que devem estar contidas nessas peças gráficas, para que ao final dessa aula você tenha todas as informações relevantes e importantes que devem ser representadas nessas peças gráficas. Vamos ao quadro verificar então o nosso convite ao estudo. Então, nós veremos os conceitos que envolvem o desenvolvimento do partido arquitetônico. Nós vimos, então, conceito arquitetônico versus partido arquitetônico nas nossas aulas. Então, o conceito é o que eu quero para o meu projeto de forma abstrata e o partido arquitetônico é como eu materializo, como eu torno isso real no meu projeto. A gente vai ver como esse partido ele acaba sendo representado nas peças gráficas. Então, a gente tem, por exemplo, uma implantação, planta baixa, planta de cobertura. Depois nós temos os cortes. Todas essas peças elas vão refletir as decisões de projeto, que trazem consigo o partido do projeto que você propôs para o seu projeto. Nós vamos ver, então, sobre a planta baixa, planta de implantação e planta de cobertura, técnicas para elaboração. Nós estamos trabalhando com o conteúdo da unidade 3, especificamente da seção 3.1, desenvolvimento da planta. Então, nessa seção, nós estamos falando sobre o desenvolvimento das plantas do projeto e do partido arquitetônico. Então, será definida a volumetria do projeto, o dimensionamento da planta, a planta de implantação e planta de cobertura. Quando nós falamos o desenvolvimento do projeto, até essa etapa, diversos diagramas, estudos, informações foram coletadas e desenvolvidos. Nessa etapa, é uma etapa de síntese, como eu disse. Então, é importante que você conheça as funções de cada ambiente, conheça os setores do projeto e já com as informações do terreno, tente materializar esse projeto no terreno. Então, fazer um arranjo espacial adequado, cumprindo as funções do projeto, cumprindo as dimensões, as normas, na planta baixa. Nessa etapa, a planta baixa ela não vai ficar 100% definida, mas é um passo inicial. Então, nesse primeiro momento, fazer essa planta baixa pensando no partido arquitetônico, depois a planta técnica. Ao final da aula, nós vamos ver um pouco sobre isso. Essa planta ela não é a solução perfeita do projeto. Podem haver alterações, mas é o primeiro passo. Como nós vimos no método de projeto, na nossa primeira teleaula, o processo de projeto ele não é um processo linear, ele é um processo iterativo. Então, a partir do momento que você altera alguma coisa no projeto, isso gera outras interferências e todo o projeto precisa ser revisto. Então, esse processo ele se repete diversas vezes até que se chega a uma solução de projeto adequada para o problema proposto. Vamos ao quadro.
No primeiro procedimento, então, a atividade para o seu projeto é elaborar o partido arquitetônico e justificá-lo a partir de definições projetuais. No segundo procedimento, desenvolver as plantas técnicas de planta baixa, planta de implantação e planta de cobertura. Os materiais que são necessários para o desenvolvimento dessa aula prática. Você precisa ter folha de sulfite, tamanho A4 ou A3. Isso vai depender da escala que você vai utilizar para representar o projeto. Caso você prefira utilizar uma escala e que exija um tamanho de folha maior, não há problema. Então, desde que as folhas sejam da série A. Então, o tamanho da folha ele é definido em função da escala que você vai adotar para desenvolver o seu projeto. É importante que você tenha seu jogo de lápis porque a gente vai trabalhar com desenho técnico para a representação desse projeto, borracha macia e aqui é uma caixa de lápis de cor para essa parte inicial do desenvolvimento, considerando o partido. Régua de 30 centímetros, o jogo de esquadros de 45 e 60 graus, compasso, fita crepe, escalímetro, escova para limpeza de desenhos e flanela e álcool para limpeza das ferramentas. Então, é necessário iniciar um esboço do partido arquitetônico e o desenho da planta do Centro Cultural. Na situação geradora de aprendizagem que nós vimos na nossa teleaula, na aula teórica, a equipe ela estava organizada e foi resolvido que cada integrante da equipe deveria propor um partido arquitetônico e uma planta baixa para apresentação entre os integrantes da equipe. E a partir dessa proposta, na próxima reunião, haveria a escolha da planta. Vocês estão com a dúvida, então, como desenvolver o partido arquitetônico e como dimensionar a planta baixa do projeto. Com relação à planta baixa, como nós vimos na disciplina de desenho arquitetônico, a planta baixa ela é uma representação ortogonal de uma vista superior de uma edificação, considerando uma linha de corte num plano horizontal entre 1,20 m e 1,5 m de altura. Então, imagina que você está cortando a edificação entre 1,20 m e 1,5 m de altura. E a partir desse corte você visualiza toda a compartimentação da edificação. A partir dessa visualização é feito o desenho das plantas baixas. O procedimento 1, então, no procedimento a gente vai verificar um estudo de caso, onde nós vamos compreender o partido arquitetônico daquele projeto e a composição que foi proposta pela arquiteta. Depois, a partir do partido arquitetônico, deve ser feita uma definição prévia da volumetria e das principais decisões projetuais. Isso precisa ser registrado. Então, embora eu esteja mostrando um caso correlato, você vai desenvolver essas atividades para o seu projeto. Para todas as ideias de projeto que você tem para o Centro Cultural que foi proposto na disciplina. Nessa etapa, não é necessário considerar as normativas de desenho. Nessa etapa, o que é importante é a definição espacial do projeto. Agora, nós vamos à prancheta, conhecer esse caso correlato, entender, então, qual que era o contexto daquele projeto, como a arquiteta trabalhou com as questões e como ela trouxe as suas intenções projetuais naquele projeto. Esse correlato ele vai mostrar para a gente um caso de um centro cultural, um centro desportivo de lazer. Nesse programa, da mesma tipologia do projeto que está sendo desenvolvido, então você consegue até analisar a relação entre setores, as circulações nesse projeto e aprendendo com isso para desenvolver o seu projeto. Como eu disse, é importante que a partir desse caso você desenvolva e registre
qual que é o conceito do seu projeto, o partido do seu projeto e desenvolva um esboço da planta baixa, considerando a volumetria e as decisões projetuais para o seu projeto. Vamos à prancheta. Então, nós vamos trabalhar com o exemplo do Sesc Pompeia. Essa edificação fica localizada na cidade de São Paulo, no Brasil, no bairro da Pompeia. Esse projeto, pessoal, ele abriga o programa de um Sesc. Ele é um projeto da arquiteta Lina Bobardi. Ele foi desenvolvido na década de 70 e ele é um projeto que não foi desenvolvido para um terreno vago. No terreno existia uma fábrica de tambores. Aqui nós temos uma imagem mostrando a antiga fábrica de tambores, alguns galpões, e essa fábrica ela estava abandonada no ano de 1972. Como eu disse, o projeto fica localizado na cidade de São Paulo, no bairro da Pompeia. Ele é um projeto da Lina Bobardi com Marcelo Ferraz e André Wagner. Ele foi desenvolvido entre os anos de 1977 e 1986. Isso é um aspecto importante desse projeto, porque ele foi um projeto desenvolvido concomitantemente com o uso do projeto. Então, ele tem a característica de que ali seria um Sesc. Algumas famílias já tinham se apropriado daquele espaço, já utilizavam como um espaço de lazer. E os arquitetos, eles tomaram partido disso durante o desenvolvimento do projeto para as decisões projetuais. A área do terreno é de 16.573 metros quadrados. A área construída total é de 23.571 metros quadrados. Então, fazendo uma análise de projeto, a gente já consegue verificar que existe a verticalização do projeto. Porque eu tenho muito mais quantidade de área construída do que o meu próprio terreno. Esse Sesc Pompeia, hoje, ele tem uma capacidade de atendimento de aproximadamente 5.000 pessoas por dia. E, como eu disse, ele é uma adequação dessa antiga fábrica de tambores que seria demolida. Aqui nós temos uma imagem dessa edificação. Os 2 volumes que foram projetados pela arquiteta, que complementam o programa do Centro Cultural, e o volume de caixa d'água. Então, esse projeto ele foi contratado pelo Sesc, que é uma entidade privada que tem como objetivo proporcionar o bem-estar e a qualidade de vida dos trabalhadores. A sigla significa Serviço Social do Comércio. Eles contrataram a arquiteta para desenvolver o projeto de um centro cultural e desportivo. Na época, então, essa antiga fábrica de tambores, ela já estava sendo utilizada na promoção de atividades de lazer. A arquiteta, ela buscou manter os usos que estavam sendo realizados naquele edifício e ampliar esses usos no projeto. Então, um centro cultural, como é o caso da atividade de projeto da nossa disciplina, ele abriga diversos usos, diversos ambientes. E, entre eles, nós temos relações. Então, a gente tem que definir
o dimensionamento desses ambientes, como que vai ser o fluxo de pessoas na edificação, enfim. No caso desse SESC, como nós vimos, a área construída é significativa, então não tinha a estrutura necessária para abrigar um edifício dessa tipologia, é um projeto de adequação, mas a gente vai observar que a arquiteta, ela considerou o que já existia ali, respeitou então aquela edificação e fez uma proposta de forma complementar para que o uso realmente fosse adequado e que cumprisse a função do projeto para o qual ela foi contratada. Então, como eu disse, o projeto ele foi desenvolvido dentro praticamente do canteiro de obras, porque parte desse edifício já era utilizado, e isso é algo diferente para a época. E a reestruturação desse SESC ela foi concluída apenas no ano de 86. Então, como nós vimos, então, se iniciou em 77 e foi finalizado em 86. Aqui na imagem, nós conseguimos visualizar o interior daqueles galpões que nós vimos na primeira imagem, mostrando a fábrica que seria demolida. Então, aqui nós temos o galpão. Isso foi adequado e na proposta da arquiteta, eles foram abertos, então foi gerado um grande espaço vazio dentro desses galpões, sem divisões. Aqui nós conseguimos visualizar essa área. É uma área hoje de convívio. Conseguimos visualizar um elemento que é o espelho d'água que foi inserido dentro dessa área do galpão e uma lareira. Além do mobiliário e iluminação. O SESC da Pompeia, a arquiteta ela quis revelar a tectônica do projeto. O que é tectônica? A técnica. Então, essas fábricas, elas eram construídas com uma determinada técnica construtiva que utilizava o concreto armado. Então, a arquiteta, ela sabendo disso, tomou partido disso. Então, uma das decisões de projeto dela foi manter essa técnica construtiva, não demolir toda a fábrica, manter ela e também revelar a técnica que era utilizada para a construção desses galpões. Com isso, ela manteve a estrutura e ela pediu que descascassem todas as vedações, revelando, então, a técnica realmente para a elevação dessas vedações naqueles galpões. Então, hoje nós conseguimos verificar, então, as estruturas de concreto armado e a vedação de tijolos. Para isso, houve um tratamento e aqui nós conseguimos verificar realmente a estrutura que já existia naquele local. Então, foi feito um tratamento com jateamento de areia, enfim, para que se mantivesse dessa forma. Na primeira imagem, nós temos a visualização do portão de entrada principal desse SESC. Então, nós conseguimos visualizar aqui a sequência de galpões do lado direito e do lado esquerdo também, dos galpões que eram antigos da fábrica. E um eixo principal de circulação, que a gente consegue até visualizar as edificações ao fundo, que possibilita a circulação entre os principais usos do centro cultural. No caso desse SESC, o programa arquitetônico contempla, por exemplo, um teatro, um restaurante, um centro esportivo. Então, são usos muito diferentes. E esses usos eles são conectados por esse acesso principal, que nós conseguimos visualizar na imagem de baixo. Então, o caminho principal, os galpões laterais, e por meio desse caminho são conectadas as edificações que abrigam esses diferentes usos. Para a arquiteta, no momento que ela estava desenvolvendo aquele projeto, era um dos objetivos incentivar o encontro e a convivência entre as pessoas. E isso geraria a produção cultural, a recreação, o esporte leve.
Dessa forma, ela conseguiria, então, utilizar a edificação existente e, junto com o programa, cumprir a função da edificação. Sobre o projeto do Sesc Pompeia, aqui nós temos uma vista superior do conjunto. Então, nós temos os 2 blocos que foram propostos pela arquiteta e o grande bloco comprido, alto, cilíndrico, que contém a caixa d'água para suprir as necessidades desse centro cultural. Nós vemos também todos os galpões já existentes ali antes do desenvolvimento do projeto. Uma outra questão importante é que nós conseguimos verificar, por meio dessa imagem, que existem diversas ruas ao redor do projeto. Então, isso é um aspecto importante para a consideração dos acessos nesse tipo de edificação. Nós visualizamos na definição do programa de necessidades proposto para a atividade projetual dessa disciplina que existem setores distintos. Então, eu tenho um setor administrativo, eu tenho um setor de serviços, eu tenho um setor para as questões culturais, para a quadra, enfim. Os acessos de todos os usuários devem acontecer no mesmo local? Não. Então, eu tenho que organizar isso no meu terreno de forma que seja adequada ao sistema viário do local. Então, eu tenho que considerar as ruas, por isso que foi feito um levantamento do entorno. Deve-se considerar, por exemplo, a questão do transporte público. Deve-se considerar a questão da proximidade entre acessos, então o acesso principal e acesso de abastecimento, por exemplo, de serviços. Tudo isso deve ser analisado antes de fazer a proposta final da planta para a edificação. Então, visualizando um pouco mais do projeto. Aqui nós temos uma vista do fundo do projeto. Novamente, nós temos aqui um volume horizontal, que é a parte de fundo dos galpões, e é a parte mais verticalizada do projeto que foi proposta pela arquiteta. Os galpões que foram mantidos, eles foram abertos para abrigar as novas funções da edificação. Então, ali não seria mais uma fábrica, e sim abrigaria as atividades de recreação, de interação entre as pessoas. Junto com essa manutenção e exposição da técnica dos galpões, a arquiteta ela acaba propondo novos 2 blocos de concreto aparente, como nós visualizamos na imagem. Esses 2 blocos, eles trazem uma técnica construtiva muito mais moderna e eles vão, junto com eles vão fazer uma composição junto com essa edificação antiga, mostrando a manutenção, então, do que já existia, mais uma proposta de edificação do Centro Cultural para abrigar o projeto que estava sendo proposto. Esses 2 blocos, eles têm algumas peculiaridades. Então, como nós veremos na análise da setorização, eles abrigam a parte de centro esportivo do Centro Cultural. Eles são de concreto aparente. A conexão entre os 2 blocos, como nós conseguimos visualizar, acontece por diversas rampas que conectam esses 2 blocos. E isso acontece porque a área entre esses 2 blocos, ela abriga um córrego, que nós veremos um pouquinho mais à frente. Nessa área do córrego não poderia haver edificações,
E a arquiteta toma partido dessas conexões também para facilitar a interação entre os usos que existem nesses dois blocos nos diversos andares. Um desses blocos contém aberturas, então a ventilação e iluminação são aberturas que têm formatos irregulares, e isso é possível por conta da técnica construtiva, então da plasticidade do concreto aparente, dessa forma de construção. Então, todas as aberturas elas têm um formato irregular, e na parte interior desses blocos existe uma espécie de veneziana, uma espécie de muxarabi, que é uma treliça de madeira que vai fazer o fechamento dessa vedação, mas também vai possibilitar a ventilação e a iluminação. Já no outro bloco, ela utiliza as aberturas de formato regular, então são todas quadradas, mas elas são dispostas na edificação de modo aleatório. Então aqui nós conseguimos visualizar. Então os dois blocos são de concreto aparente. Esses dois blocos, eles têm a arquiteta tem o intuito com a volumetria desses blocos, de fazer uma integração do edifício proposto com a escala urbana da cidade. E isso por conta do gabarito de altura desses dois blocos, então do volume desses dois blocos. É importante que vocês compreendam que todos esses aspectos de projeto são decisões da arquiteta, dos arquitetos, para a edificação, com o intuito de trazer significado para essa edificação, confirmando o conceito do projeto que eles tinham. Então, essa questão do diálogo com a escala urbana é possível por conta do volume desses edifícios que abrigam uma nova função do centro cultural. Como eu disse, as aberturas de um dos blocos, elas remetem a buracos em cavernas e eles são dispostos aleatoriamente. Já no outro bloco, regulares, quadradas, mas que estão dispostas de forma irregular na fachada. Então, não existe alinhamento entre essas aberturas, por exemplo. Todas elas estão aleatórias na edificação. Como eu comentei com vocês, em uma das edificações é utilizada a treliça, que é uma espécie a treliça de madeira, uma espécie de muxarabi, que possibilita a iluminação e ventilação dentro dos ambientes. Esses blocos abrigam as funções esportivas do centro cultural. O terceiro bloco, aqui ao fundo, ele é um bloco cilíndrico. São 56 anéis de 1 metro de altura que abrigam a caixa d'água que vai abastecer todo o conjunto. É importante que a gente também verifique que essa nova proposta que complementa o projeto, ela tem a questão da verticalidade. E a fábrica existente, ela tinha o aspecto da horizontalidade do projeto. Então, são blocos compridos, grandes, mas com gabarito de altura bem menor. Como eu disse, esses blocos são conectados por passarelas. Aqui nós temos uma imagem visualizando de baixo para cima a conexão entre os blocos. São passarelas também que não seguem uma propositalmente, conectam os pavimentos de acordo com o uso.
Abaixo das passarelas, como eu disse, existe uma área que não deve ser edificada porque passa um córrego. E a gente verifica que a questão da conexão entre esses blocos acaba sendo definida por uma questão imposta pelo local. Então, a questão da existência do córrego não é controlada pelos arquitetos. Isso é uma questão, é uma informação que é coletada no terreno, que não tem como ser alterada, tem que ser respeitada. Então, a partir disso também existem decisões de projeto para adequar o projeto a essas questões que não são alteradas e são impostas pelo contexto, pelo local. Na outra imagem, nós temos, então, a visualização de cima dessas passarelas de formato irregular. A arquiteta, ela tenta trazer para o projeto, e ela consegue isso muito bem, a questão da rua. Então, ela tem a intenção de fazer um prolongamento da rua. A rua representa o espaço público e ela tem a intenção de trazer isso para o interior do projeto. Então, ela remete à vida pública e ela contempla todos os indivíduos, todas as idades, todas as classes sociais, sem discriminação. E a arquiteta traz isso para o projeto. Então, ela faz um prolongamento da rua e, ao fundo, onde existe o córrego, é feito um grande deck para a convivência das pessoas. Isso é um ponto principal desse projeto e é por meio dessa rua que vai garantir o funcionamento do projeto que foi proposto pela arquiteta. Então, aqui a gente tem uma visualização dos mobiliários, das pessoas circulando pela área do deck. Uma outra questão importante, mas da época do projeto, é que para a arquiteta, naquela época, o conceito de cultura para a população estava desgastado e as pessoas pensavam que elas eram obrigadas a fazer cultura. E para a arquiteta, esse termo ele deveria, naquele momento, permanecer em repouso e para que ele tivesse seu sentido recuperado. E para isso, ela utilizou no projeto o termo lazer. Então, o Sesc Pompeia é um centro desportivo e de lazer. Como eu disse, há um deck solário sobre o córrego ao fundo do terreno. Esse deck tem essa questão, então, da população utilizar para convivência e também para banhos de sol, por exemplo, pela manhã, à tarde. Com relação aos usos dentro do projeto. Então, por exemplo, os galpões, eles abrigam restaurante, cozinha industrial, espaço para funcionários, administração, pavilhão de exposições, biblioteca, área de convivência, teatro, diversos ateliês e almoxarifado e manutenção. O primeiro barracão, à direita, ele abriga o setor administrativo. Então, depois nós vamos analisar a planta, imaginando, para quem está entrando nessa edificação, logo à direita, o primeiro barracão, bem próximo do limite entre a área pública e privada, do limite do terreno, está o setor administrativo. No maior barracão à direita, existe uma área de convivência, área de exposição, bilheteria, quiosque, espaço cênico, biblioteca. Sobre a biblioteca, existe um mezanino, que é utilizado para uma área de estudos com capacidade para atender 28 pessoas. E nessa área existe uma lareira e um espelho d'água. Ao lado nós temos duas imagens do interior desse galpão. Nós conseguimos visualizar na cobertura áreas com uma cobertura translúcida, possibilitando a iluminação natural desses ambientes. A questão da ventilação, ela é possível por conta de lanternins que existem nos galpões. Então, em corte, eu vou desenhar esquematicamente o que seria o lanternin. Então, eu tenho uma cobertura, tenho um trecho de vedação
e uma outra cobertura mais alta. Nesse trecho, eu tenho aberturas que possibilitam a entrada de ar ou a saída do ar quente. Como eu tenho aberturas também em volta da edificação no térreo, então aqui, vamos supor que eu tenho o galpão em corte e eu tenho aberturas na parte de baixo e na parte de cima, nesse lanterninho, eu tenho a possibilidade da circulação do ar feita naturalmente. Então, o ar ele entra por essas janelas do térreo e ele acaba empurrando o ar quente que sai pelas aberturas superior, e com isso existe a renovação do ar nesse ambiente, mantendo a temperatura adequada para o uso. Então, sempre tem essa renovação do ar. Ao longo do dia existe o aquecimento desses galpões, mas por conta da circulação do ar, existe uma manutenção da temperatura adequada. Isso também era um dos objetivos do projeto. O projeto também contém um teatro, uma área antes do teatro, que é denominada foyer. Nós conseguimos visualizar aqui na primeira imagem o acesso para o teatro, essa área de espera antes do espetáculo. O acesso ele é feito por uma rua entre o teatro e o galpão ao lado. Nós vamos conseguir visualizar isso na planta, porque, como nós vimos, existem diversas ruas ao redor desse terreno. Então, o acesso ele é feito por todas essas ruas, cada tipo de acesso em uma delas. Próximo desse galpão, próximo desse volume que foi criado, o teatro, então, eu tenho uma sequência de galpões, o teatro. Nesse outro galpão, eu tenho o galpão de oficinas. Esse galpão, os fechamentos internos, os compartimentos internos foram retirados também, mas foram criadas paredes de concreto, como nós conseguimos verificar nessa imagem, a meia altura, que acabam dividindo a área desse galpão em 7 ateliês. No fundo desse galpão existe um laboratório de fotografia e um acesso para uma clínica odontológica que existe no segundo pavimento. Aqui nós temos uma imagem interna do Teatro do Sesc Pompeia. Então, as duas áreas para os espectadores e o palco centralizado. Do lado esquerdo, então a sequência de galpões acontece dos dois lados. No centro eu tenho essa rua, que seria o prolongamento da via pública, a intenção da arquiteta. Do lado esquerdo, então, os primeiros galpões eles foram transformados em uma área de apoio para funcionários, onde tem os vestiários e o refeitório. Na sequência, um restaurante, cozinha industrial, uma lanchonete e uma choperia. O último barracão do lado esquerdo, ele foi projetado para conter o almoxarifado e oficinas de manutenção, mas teve seu uso alterado. Hoje ele abriga, se eu não me engano, as oficinas de artes cênicas, as salas de artes cênicas e um auditório. No fundo do terreno, então, existe o Córrego das Águas Pretas, que recebeu esse deck solário que se estende por todo o comprimento do terreno. Então, com relação à intenção do arquiteto, o terreno, eu tenho uma via pública, a arquiteta ela define o eixo entre os galpões existentes como o prolongamento dessa via pública, que seria uma espécie de rua interna, que conecta tanto os galpões existentes com os volumes, os blocos que foram projetados pela arquiteta. E ao fundo dessa rua interna existe o grande deck solarium,
sobre o córrego existente, que é uma outra área de convivência para os visitantes. Então, entre os dois blocos, existem 8 passarelas que vão interligar os pavimentos daqueles blocos projetados. Eles vencem um vão de aproximadamente 25 metros de comprimento, é uma distância bem considerável. No primeiro bloco, ele possui 11 pavimentos. Esses pavimentos verticalmente são conectados por uma escada helicoidal e 2 elevadores. Neles estão contidos vestiários feminino e masculino, sala para artes marciais, sala de ginástica e um espaço infantil. E o térreo ele foi projetado para ter uma lanchonete, mas hoje ele abriga uma sala de internet. No segundo bloco, ele possui 5 pavimentos, mas cada pavimento tem um pé direito duplo. Quando eu falo que tem pé direito duplo, pessoal, significa que cada pavimento tem a altura que representa a altura de 2 pavimentos. Então, em um dos blocos, eu tenho 11 pavimentos. No outro, a cada duas alturas, a dimensão que significaria 2 alturas, eu tenho um pavimento. Então, na verdade, a altura desses 2 blocos é muito próxima, mas em um deles eu tenho menos pavimentos, porque cada pavimento tem a altura equivalente a 2 pavimentos do outro bloco. No primeiro pavimento, fica localizada a piscina. No segundo, terceiro, quarto e quinto pavimento, foram projetadas quadras. Cada uma dessas quadras, ela representa uma estação do ano. Isso foi proposto pelo arquiteto. Esse segundo bloco é o bloco que tem as aberturas irregulares, que remetem aos buracos nas cavernas, como nós podemos ver na imagem. E uma questão importante também do projeto é a questão da altura desses pavimentos para abrigar esse tipo de função. Então, uma quadra precisa de uma determinada altura para que ela possa abrigar as atividades esportivas que são propostas para esse espaço. No entanto, no Sesc Pompeia, a altura dessas quadras ela é limitada. E isso foi mantido para que elas não tivessem características oficiais de jogos. E com isso não acontecesse de que nessas quadras fosse feito, por exemplo, a locação do espaço para eventos competitivos. Com isso, haveria uma alteração do uso que é previsto para esses espaços, que é a questão do uso esportivo para a população. Então, a ideia é que realmente essa dimensão ela fosse mantida menor, para que não abrigasse esses jogos oficiais ou eventos competitivos, mas que abrigassem a prática esportiva como diversão e lazer da população. O terceiro volume, que nós conseguimos visualizar nessa imagem, ele abriga a caixa d'água, como eu já havia dito. Aqui nós temos a planta baixa do Sesc Pompeia. Agora nós vamos fazer uma análise dessa planta, mostrando cada um dos setores desse projeto e como eles estão contidos nessa planta baixa. Essa etapa é importante porque a partir de tudo isso que nós vimos, de como que esse projeto foi desenvolvido, quais as intenções dos arquitetos, como que eles trouxeram isso para o projeto, agora nós vamos ver como que todas essas funções estão abrigadas na planta baixa.
Vamos então agora à prancheta, ver então esse exercício. Vou fazer uma análise dos setores do projeto. Então, eu vou definir 5 setores e vou colorir esses setores na planta para a gente verificar como que eles foram dispostos nesse projeto. É importante que a gente compreenda que é um projeto esse projeto ele é uma proposta de adequação, então já existia uma edificação e ele foi adequado. No caso do Centro Cultural, que é o exercício da nossa disciplina, a proposta ela surge do zero. Então, isso dá mais liberdade para que você possa realmente fazer a sua proposta. Então, eu vou definir primeiro os setores administrativo, o setor de apoio, de convívio, o setor cultural ou informacional e esportivo. Então, na cor vermelha, eu vou indicar o setor esportivo. Na cor laranja, eu vou indicar o setor cultural e informacional. Na cor amarela, eu vou indicar as áreas de convívio. Com a cor rosa, eu vou indicar o setor administrativo. E na cor verde, eu vou indicar áreas de apoio. Então, vou colocar só apoio.
Outra questão importante para fazer uma análise de projeto, pessoal, a gente tem que identificar as ruas, a localização das ruas em relação ao terreno. Então, eu vou contornar primeiro o terreno para a gente ter bem claro os limites. Então, aqui eu tenho a definição do limite do terreno. Aqui eu tenho uma rua, que é a rua Turiaçu. Aqui eu tenho a Avenida Pompeia. Abaixo eu tenho a rua Barão do Bananal. E ao lado aqui eu tenho a rua Clélia. Que é o acesso principal do Sesc Pompeia. Quando a arquiteta iniciou o projeto, ela tinha, então, os galpões, o terreno e a indicação das ruas. A questão da definição do acesso principal foi feita por eles. Então, é lógico que faz a análise do sistema viário, enfim. Mas, como nós vimos na análise do projeto, uma das questões era fazer o prolongamento da via pública, trazer a rua para dentro do projeto. E, para isso, a arquiteta criou, então, uma rua interna, que é um eixo do projeto. Então, essa é a rua interna, uma das decisões para o desenvolvimento do projeto.
outra questão é a existência do córrego. E para isso foi criado o deck solário, que conecta, então, desde a Avenida Pompeia até a outra extremidade do terreno. Então, ao fundo, considerando aqui o acesso principal, esse seria o fundo do terreno. Então, o deck solarium, ele contempla toda a extensão do terreno no fundo. Agora, com relação aos setores, retomando. Então, os dois blocos propostos ficam localizados à esquerda de quem acessa o Sesc Pompeia. O terreno ele é bem irregular, então para quem acessa entrando esquerdo do projeto. Os blocos eles estão localizados à esquerda. Aqui nós temos as passarelas que conectam esses dois blocos. E também o bloco da caixa d'água. Então, esses são os setores esportivos do projeto. O setor cultural dentro do projeto, ele foi disposto, como nós vimos, no galpão à direita de quem acessa o centro cultural. Nesse galpão, então, estão abrigadas as atividades da biblioteca, da área de exposições, da área de estudo. Então, aqui a gente consegue verificar. Centralizada nesse galpão. E uma área de estudo. Ao redor dessa biblioteca, existe uma grande área de convívio. Então, aqui a gente tem indicação do espelho d'água,
diversos mobiliários para que as pessoas utilizem o espaço. E também, quando há realização de exposições, então existe uma grande área que pode abrigar essas exposições. Então, esse é o limite do meu primeiro galpão. Vou indicar aqui o espelho d'água. Uma coisa importante, a gente nunca deve utilizar a cor azul para definir algum item da legenda, porque normalmente ele é utilizado para indicar a água, ou córregos, rios, ou elementos com água no projeto. Então, a área da biblioteca e de estudos está no setor cultural, que na minha legenda é a cor laranja. E fica logo no acesso imediato da edificação, do conjunto do Sesc Pompeia. Além dessa área, nós temos, no próximo da área administrativa, que fica localizada aqui no acesso do conjunto, uma área que é uma área de oficinas. Então, aqui também é um espaço que abriga atividades culturais. Então, também fica no meu setor cultural. Dando sequência, então, após o primeiro galpão, existe uma área onde foi feito o teatro. O teatro também abriga funções culturais, então ele vai ficar localizado dentro desse setor. E no último galpão, é o galpão onde foram feitos os ateliês para as oficinas e o laboratório de fotografia. Então, essa área também abriga atividades culturais. Então, aqui é o laboratório de fotografia. E nessa área é a área dos ateliês. No último galpão do lado esquerdo, embora ele tenha sido projetado para abrigar o almoxarifado e a oficina de manutenções, ele passou a atender uma nova demanda e ele abriga um auditório e salas de artes cênicas. Então, também é um espaço cultural. Então, a gente já tem definidos os espaços culturais. A gente consegue visualizar que é uma grande área dentro do conjunto e é o setor esportivo.
Agora nós vamos colorir as áreas que são áreas de convívio. Então, todo o primeiro galpão no lado direito, descontando a área da biblioteca, a gente tem uma grande área de convívio. Essa área de convívio não significa que ela não tenha função cultural. Toda a edificação cumpre essa função. Até porque a gente tem nas outras áreas livres, que podem abrigar, por exemplo, exposições, mostras, enfim. A gente vai incluir ele dentro do setor de convívio, porque ele é uma área mais livre. Então, a gente tem diversos mobiliários que a população pode utilizar e é um espaço bem maior. Mas também todo esse bloco abriga a função cultural. A área do deck também é uma área de convívio. Então, a população pode utilizar desse deck como área de convivência. Agora, com relação ao setor administrativo. Como nós vimos, logo ao entrar no conjunto, do lado direito, existe uma área bem próxima ao limite entre a área pública e privada. Nessa área, por ser muito próximo do acesso, foi definido que seria a área administrativa. Do lado esquerdo, a gente tem um espaço que abriga os vestiários de funcionários e refeitório de funcionários. Então, agora vamos colorir. Então, aqui a gente tem a área administrativa. A área de funcionários, então logo bem próximo do acesso principal, também que foi definido. E a gente tem no bloco à esquerda a cozinha industrial, o restaurante, lanchonete, choperia, enfim, todas essas atividades. Então, são áreas também que podem ser incluídas dentro do setor administrativo de serviço para manutenção das atividades nesse SESC. Uma coisa importante, quando eu defino setores em um projeto para uma análise, como que está sendo feito, eu posso descrever o que eu estou considerando para cada setor. Então, por exemplo, nesse caso, no setor administrativo, eu estou incluindo o restaurante, a cozinha industrial, a área de funcionários, a área de escritórios. Mas essa descrição pode ser feita explicando, então, o que cada setor engloba. Agora, com relação às áreas de apoio, existem duas áreas de apoio. Por exemplo, a área de recepção para o teatro pode ser definida como uma área de apoio. E logo na lateral, aqui esses dois espaços.
a gente consegue observar na planta? Além da identificação dos setores. Então, existe uma prevalência da questão cultural, dos usos culturais, seguido pelo uso esportivo. Existe também muitas áreas de convívio. A rua, ela é a rua interna, esse eixo principal, ele é mais um espaço para conexão mesmo, para circulação das pessoas, não tem tanto essa característica de convívio. E existe também uma grande área de administrativa, que é necessária para que o edifício funcione. Com relação aos acessos, o acesso principal, ele fica localizado na rua Clélia. Nesse acesso principal também tem o acesso de funcionários. O acesso do teatro fica na rua Barão do Bananal e existe um acesso para aquele consultório que eu havia comentado. Então, aqui é o acesso do teatro. Isso é importante porque o teatro ele tem um uso específico e uma demanda de pessoas própria. Então, em determinados espetáculos, em determinados horários do dia, vai ter uma demanda muito grande. Isso poderia comprometer o uso das outras funções do conjunto. Então, houve a separação dos acessos. O acesso de abastecimento fica localizado na rua Turiaçu. Que seria o acesso de serviço. Então, nomeando, aqui nós temos um conjunto esportivo. Que contém as quadras e a piscina. Aqui nós temos o conjunto esportivo que tem as salas para atividades diversas. Então, salas de aulas diversas. Nós temos a caixa d'água. Auditório. E salas de artes cênicas. O deck solário. Laboratório de fotografia. O bloco onde tem os ateliês e oficinas. O teatro. O foyer. Biblioteca e área de estudos. Cozinha industrial. O restaurante.
lanchonete e choperia. E aqui vestiários e refeitório de funcionários. Então, a gente consegue observar na planta como um todo, todos esses ambientes que estão contidos no programa do SESC Pompeia, como eles estão dispostos em planta e considerando também a questão da setorização. Para a primeira atividade proposta na aula, é importante que você, após ter levantado todas as informações, ter ciência do terreno que você tem para desenvolver o centro cultural, e do programa de necessidades, você faça estudos da planta baixa, não considerando as questões normativas, mas estudos considerando a setorização. A gente fez a divisão dos ambientes por setores, a proximidade de determinados ambientes e considerando também possíveis áreas para cada um desses setores. Então, aqui a gente já tem, a gente está voltando, né? A gente tem a planta baixa pronta, mas a gente está fazendo uma análise da setorização dessa planta baixa. Então, já se sabe que ela abriga esses usos, mas no caso do projeto, a gente tem que verificar se realmente as áreas que estão sendo propostas, elas são adequadas para os usos que estão sendo previstos. Então, nessa primeira etapa, é importante que vocês façam a delimitação do terreno e, em escala, considerando o pré-dimensionamento, já façam a demarcação das áreas e dos formatos, das volumetrias que vocês querem para o projeto de vocês. Então, a gente finaliza esse primeiro exercício. Vamos ao quadro, então, verificar as outras questões para o próximo procedimento. Após o desenvolvimento dessa primeira etapa, não formal, não normatizada, mas com as definições iniciais da planta baixa do projeto, serão desenvolvidas as peças gráficas normatizadas, considerando o desenho técnico. Para isso, nós vamos revisar alguns aspectos de desenho técnico e questões que devem estar contidas nessas peças gráficas. Então, a gente vai passar um checklist de uma série de itens que precisam ser representados e precisam ser resolvidos para serem representados nessas peças gráficas. Vamos ao quadro ver quais são as peças que devem ser produzidas na aula de hoje. Então, as plantas baixas do Centro Cultural, se tiver mais de um pavimento, as plantas de todos os pavimentos, a planta de implantação e a planta de cobertura. Agora nós vamos à prancheta e nós veremos quais são os aspectos relacionados a essas peças gráficas. Com relação às peças gráficas que devem ser desenvolvidas ainda na aula prática de hoje do seu projeto, nós falamos da planta de implantação, da planta baixa e da planta de cobertura. A norma da BNT NBR 6492, como nós vimos na disciplina de desenho arquitetônico, é uma norma que vai falar sobre a representação de projetos de arquitetura. Nessa norma, existe
a definição de cada uma dessas plantas. Então, por exemplo, a planta de implantação ou planta de locação é uma planta que vai apresentar o projeto como um todo, e ele contém, além do projeto de arquitetura, algumas informações como a questão dos taludes, questão de relevo, questão de caminhos internos propostos na edificação para pedestres, para veículos. Ela é uma planta que tem uma vista superior da edificação. Então, na planta de implantação, se vocês preferirem, vocês podem indicar já a planta de cobertura, desde que utilizem uma escala adequada. Porque na planta de cobertura existem outras informações que precisam aparecer, como a indicação do tipo de telha, tipo de inclinação, direcionamento da inclinação das águas do telhado, enfim. Então, vocês podem fazer apenas 2 peças gráficas: planta de implantação com planta de cobertura e planta baixa de todos os pavimentos propostos para o projeto de vocês. A planta baixa, como nós vimos no início da aula, ela é uma vista superior, horizontal, considerando um corte na edificação a 1,5 m normalmente, mas pode variar essa altura entre 1,20 m e 1,5 m. E ela apresenta a compartimentação interna da edificação. Com relação aos itens que devem ser apresentados em cada uma dessas peças gráficas, a NBR 6492 também traz esses itens. Então, por exemplo, com relação à planta de implantação, é importante que contenha simbologia de representação gráfica, conforme é previsto na norma, indicação do norte, indicação das vias de acesso para o terreno, arruamento, então o nome das ruas, equipamentos urbanos que estão relacionados ali próximo da área, indicação das áreas que serão edificadas, com contorno esquemático ou com a cobertura da edificação, a denominação dos edifícios ou blocos, então eu posso identificar cada edificação com um número, e aí depois eu posso apresentar por meio dessa legenda as plantas baixas, as escalas e notas gerais de desenho de referência. Com relação às plantas, também deve ter indicação das cotas, por exemplo, além do norte, simbologias da norma, caracterização de elementos de projeto como fechamentos, acessos, circulações verticais e horizontais, áreas de serviço e questões normativas de desenho técnico. Nas plantas baixas ainda pode haver indicação, por exemplo, de eixos do projeto, linhas de simetria, indicação de níveis, enfim. Agora a gente eu vou passar para vocês itens que vocês devem considerar para desenvolver a planta de implantação. Então, vocês vão ter acesso a esse checklist para que durante o desenvolvimento das peças gráficas, fazendo a consulta à norma, vocês consigam representar todos esses itens, não esquecendo-se de nenhum deles. Então, a planta geral de implantação é uma planta da edificação do terreno que vai indicar recuos, elementos arquitetônicos externos, estacionamento e norte magnético. A planta de cobertura define a configuração arquitetônica do telhado, da laje, terraços e volumes externos. O que deve ser apresentado na planta de implantação? Simbologias, conforme estabelecem as normas, indicação do norte e ventos predominantes, indicação das vias de acesso, áreas cobertas, platôs e taludes do terreno, arrimos, escadas e jardins, indicação do perímetro do terreno, cotas gerais e níveis principais. Indicação dos limites externos das edificações, os recuos, distância entre o limite do terreno e a edificação e os afastamentos. Também os recuos de fundo, que é a distância entre a divisa do terreno e a edificação, e frontal, da divisa do terreno até a face frontal da edificação. Indicação das áreas que serão edificadas,
A amarração, então indicação das dimensões entre o limite do terreno e as edificações, para que possa ser indicada a localização exata de cada edificação. Indicação cobertura, que nós veremos em um outro item, indicação das escalas de cada peça gráfica, níveis do projeto, caminhos dos pedestres, proposta paisagística de forma preliminar, indicação da área de estacionamento e a área prevista para a circulação de veículos. Então, tem que ser definidas as vagas, vias de acesso, áreas de manobras. A implantação pode conter a planta de cobertura e, então, devem ser representadas a indicação dos planos ou águas do telhado, indicação do tipo de telha e inclinação da telha, indicação de calhas e rufos. Com relação às plantas baixas, elas são as plantas dos pavimentos. Então, se eu tenho uma edificação que tem vários pavimentos e esses pavimentos são diferentes, eu tenho que fazer uma planta para cada pavimento. No caso de edificações verticais, que eu tenho a repetição de um pavimento, então, normalmente são feitas as plantas que são diferentes e uma planta que vai representar a planta tipo, a planta que se repete no pavimento. Elas são representadas no plano horizontal, essas plantas, e elas contêm a compartimentação interna da edificação e informações prévias, como dimensões dos ambientes, layout previsto, então, a disposição do mobiliário e equipamentos e circulação. As plantas devem conter a simbologia adequada, indicação do norte e ventos predominantes, indicação do nome e das áreas dos ambientes, indicação das cotas gerais e cotas parciais do ambiente, localização de aberturas, portas e janelas, indicação dos níveis de piso em osso e acabado, denominação dos diversos compartimentos internos e externos à edificação, marcação por simbologia dos cortes e fachadas na localização correta, quadro de esquadrias, simbologia das esquadrias, definição dos níveis, das rampas, escadas, paredes que são representadas em cortes e em vista. Então, se eu tenho uma parede a meia altura, uma parede menor do que a altura de 1,5 m, por exemplo, eu vou representar ela em vista e não em corte. E diferenciação de pisos. Indicação da escala de cada peça gráfica e é sugerido para o projeto do Centro Cultural que vocês desenvolvam a planta apenas com o layout de mobiliário e equipamento. Então, uma outra planta que não precisa conter todas as informações técnicas, como cotas, a indicação da área, dos ambientes, enfim. Uma planta apenas com o nome do ambiente e mobiliários e equipamentos, para que vocês possam avaliar a circulação e a disposição desse mobiliário. E aí vocês devem indicar peças sanitárias, bancadas, prateleiras, balcões e mobiliários em geral, todos representados em escalas. Esses são os itens que devem estar contidos nessas peças gráficas. Vamos ao quadro. Como nós vimos nesses dois procedimentos, nós trabalhamos desde a questão do partido arquitetônico, então as decisões projetuais refletidas na planta, na elevação, na volumetria da edificação proposta, no estudo de caso do Sesc Pompeia. Isso deve ser feito para o seu projeto e nós também vimos todos os itens que devem estar representados nas 3 peças gráficas necessárias para a aula de hoje, que devem ser desenvolvidas. Como eu falei, essas informações de planta de implantação, planta de cobertura e plantas baixas podem ser resumidas, então você pode utilizar a planta de implantação para indicar a cobertura proposta para o conjunto que está sendo proposto por você. Agora, nós vamos para as nossas orientações finais da aula prática 6. Então, lembre-se sempre de finalizar o exercício, retirando todas as suas folhas com cuidado. Como a gente vai trabalhar com o desenvolvimento de peças gráficas de projeto, é importante fazer a legenda, o carimbo em cada folha, contendo o seu nome, o semestre, data, nome da disciplina e o conteúdo
de cada prancha, porque a gente está fazendo um projeto. Então, a gente vai fazer a planta baixa, vai fazer os cortes, as elevações, perspectiva, enfim. Isso tem que estar definido em cada prancha para que depois a gente tenha um projeto composto por todas essas pranchas de forma organizada. Retire as folhas com cuidado, dobre seguindo a norma e mantenha seu material limpo e organizado após o uso. Assim, nós finalizamos a nossa 6ª aula prática. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com os cortes e elevações do projeto. Olá, gente, boa noite. Finalizamos aí nossa AP6, né? Hoje era para ser nossa AP7, mas infelizmente ontem a gente não conseguiu rodar a aula. Então a gente teve... Boa noite, Fernando. Boa noite. Aí, vamos lá. Primeira novidade, que não é tão boa, como a gente está na pandemia, antes eu falei que cada um ia fazer o seu estudo preliminar e a partir daí ia seguir com um projeto em grupo. O grupo escolheria um projeto para dar seguimento todos juntos. Devido à pandemia, muitos aqui não podem se encontrar. Então, cada um vai fazer o seu trabalho de ateliê individual, ou seja, fiquem à vontade para dar desenvolvimento no trabalho de vocês que já fizeram a pesquisa lá atrás. Então, a aula de hoje a gente também... já estava até fazendo, já estava até preparando em grupo já. Eu, o Abel e a Lívia, que é o mesmo do portfólio. Mas a outra turma... Eu vou perguntar se eu posso deixar vocês fazerem em grupo. Vocês estão conseguindo se lidar bem? Estão conseguindo lidar tranquilo, sem problema? Tá de boa. Tá de boa? Eu vou passar isso para a faculdade, vou falar com eles lá, se eles liberarem, por mim tá tranquilo. Tá tranquilo para mim. Porque a gente está fazendo pelo WhatsApp, então para a gente tá de boa. Ah, que bom. Mas está liberado, então eu vou falar com a faculdade, mas por enquanto continue em grupo, tá? Continue sem problemas. E quem quiser seguir sozinho, pode seguir sozinho. Não tem problema também. Vai ser igual o PTG, que é obrigatório fazer parte de um grupo. E aí vocês viram nossa aí, foi mais uma análise, né, do SESC Pompeia, para vocês entenderem mais sobre o centro cultural. Vocês podem escolher o que vai ter no centro cultural de vocês, quais são as atividades. É importante que vocês saibam setorizar as atividades dentro do espaço, dentro do terreno, propor atividade para todas as idades, desde as crianças aos idosos, a circulação, pensar nos acessos, tem dia, acessos separados também, né? Tem dia de maior movimento, tem dia de menor movimento, se for ter teatro, talvez um acesso exclusivo para o teatro, tem que pensar nesses detalhes que são importantes. Beleza? Esse checklist que está no portal também vai ajudar muito vocês. Eu li já ele. Tem bastante coisa ali que vocês às vezes acabam esquecendo, eu acabo esquecendo. É o tipo de coisa que eu faço também quando eu estou fazendo um projeto. Eu tenho no meu caderno, eu anoto as coisas que faltam, que eu vou lembrando. Então, às vezes a gente esquece de botar o norte, às vezes a gente esquece de botar a simbologia da vista. Detalhes pequenos que às vezes passam batido na correria. Então é legal ter o checklist, é legal que vocês imprimam ou então vão marcando aí que já foi feito e já está tudo colocado. Pega lá, aproveita, se bobear, guarda para vocês isso que vocês vão usar mais para frente. E a questão da planta de implantação. Bem, todo mundo já entendeu, a planta de implantação, vocês vão demonstrar como que foi implantado a obra do terreno de vocês, como é que a obra está implantada, e são principalmente cotar os afastamentos. Na implantação, você já cota os afastamentos que eles deixaram. E demonstram como é que vocês disponibilizaram todo o espaço do lado do terreno. Então, se você botar estacionamento de superfície, tem que detalhar ali lá. Se eu botar no subterrâneo, não precisa. Detalhes, assim, vegetação, já é bom marcar também. A questão da planta de cobertura, como vocês estão em ateliê, estão começando, é legal fazer a planta de cobertura dentro da planta de implantação. Economiza tempo pra caramba. E é fácil ainda. Quando é uma obra de uma casa, uma residência, eu até costumo fazer também no escritório. Algumas casas, agora quando é uma obra muito grande, assim, mais complexa, aí às vezes quando vai ter muitas águas, muitas alturas,
aí já fica mais difícil de você conseguir colocar tanta informação misturada à planta de implantação. Aí isso gera eu prefiro já separar. Mas nesse caso, façam isso, eu aconselho a fazer isso. É um ganho de tempo muito bom e uma planta só, né? Menos uma planta para fazer. E a planta baixa, lá, não tem como fazer um checklist, tem tudo. Então já aproveitem para adiantar. A próxima aula, ela já adiantou, nós vamos para as elevações, né, os cortes. Então vai ser mais uma aula e vou tentar ver se a gente faz essas 2 aulas, como eu queria ter feito essas 2 essa semana. Vamos ver se a gente faz as 7 a 8 para finalizar a ateliê e deixar vocês livres na semana que vem, na segunda e na terça. Tá bom, gente? A gente vai ter aula de maquete, talvez atrás de maquete. Então é isso, gente. Alguma dúvida? Todo mundo tranquilo? Professor, o checklist está onde? Está no portal, no Aba. Tá lá aqueles anexos das aulas práticas, né? Se quiserem, eu passo lá e mando no grupo para vocês. Se tem lá, a gente baixa também, show, só procurar. Tranquilo. Então é isso, gente. Qualquer dúvida aí com a elaboração das plantas em grupo, aí, se quiser me adicionar no grupo do WhatsApp, pode me adicionar para perguntar alguma coisa. Se quiser me mandar também para olhar, pode mandar, não tem problema nenhum, tá certo, gente? Qualquer dúvida, eu estou à disposição para ajudar vocês. Beleza, professor, valeu. Então é isso aí, gente. Boa noite, bom trabalho aí para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.